professor Raimundo, nós iremos aqui estudarmos um pouco, aliás, muitas coisas, né? Umas coisinhas aqui para a gente aprender mesmo como é que é a noção de princípio de equivalência, certo? Beleza? Eu trouxe aqui uma forma bem dinâmica para a gente estar entendendo como é que funciona, por exemplo, o princípio aditivo, tá certo? Existem esses dois princípios aqui que nós conhecemos, né? Princípio aditivo e princípio multiplicativo. Mas, professor, e se eu retirar, professor? Como é essa questão? Retirar é a mesma coisa também que princípio aditivo, porque se eu for retirar algum determinado número, é a mesma coisa que eu trazer a noção de números inteiros, certo? Que é a mesma coisa que adicionar menos 1, por exemplo. Se eu retirar aqui um do lado e outro do outro, é a mesma coisa que eu somar menos 1, certo? Que é a mesma coisa também, tá bom? Beleza, beleza. Professor, existe princípio multiplicativo e de divisão, professor, como é? Se eu for dividir por 2, por exemplo, se tiver algum determinado princípio de equivalência, né? Essas coisas aí, se eu for dividir, é a mesma coisa que eu multiplicar por uma fração, cujo denominador aí é o número que eu pretendo dividir, certo? Então por isso que existem esses dois princípios aqui, tá bom? Beleza? Beleza. Então aí, ó, princípio de equivalência. Princípio é a mesma coisa que está em equilíbrio, certo? Se duas coisas estão em equilíbrio, um exemplo disso é a balança de dois pratos, tá? Se tiver em equilíbrio, nós podemos dizer que existe uma equivalência entre eles, tá? Do mesmo lado que tiver de um lado aqui, ó, tem que ter o mesmo total do outro. Senão, se eu retirar aqui, ela pende para um lado, né? Trazendo essa ideia aí de equilíbrio, tá certo? Então, beleza. Outro exemplo também é uma gangorra, né? Que a gente colocar aqui, tiver um mais pesado de um lado, ela vai subir para cima. Mas se tiver o mesmo peso de ambos os lados, ela vai ficar igual, tá certo? Então vamos lá, olha. Se eu adicionar aqui, se eu adicionar 1 aqui, aí aqui 3 igual a 3, né? Se eu adicionar 1 aqui, para estar em equilíbrio, para ficar em equilíbrio, eu tenho de adicionar outra aqui. Então, tinha 3, né? 3, certo? Eu adicionei um de um lado, eu também tenho que adicionar um do outro, certo? Permanecendo aqui, ó, o mesmo, certo? Permanecendo a mesma igualdade, ó. 3 bolinhas aqui, 4 bolinhas aqui e 4 bolinhas aqui do outro lado, tá certo? Beleza? Beleza, então isso daí é muito simples, fácil demais, tá? Se for a questão de retirar, tá, gente? Questão de retirada, a gente é a mesma coisa que aditivo, só que a gente vai retirar um número negativo, tá certo? Se eu fosse retirar aqui, ó, eu retiraria um do lado e retiraria o do outro, tá bom? Beleza, beleza. Isso daqui é muito simples, tá, gente? Que não tem muita dificuldade não sobre isso. Então vamos lá, ó. Multiplicativo, princípio multiplicativo, gente. Como é que nós fazemos isso? O princípio multiplicativo funciona da seguinte forma, olha. Por exemplo, se eu tiver aqui esses dois aqui, né? Por exemplo, 2 aqui, certo? Eu vou deixar só 2 aqui do lado. Mas, professor, se eu quero multiplicar esse daqui por 2, se eu multiplicar esse daqui por 2, professor, por 2 vai ficar quanto se eu multiplicar desse lado aqui por 2? Multiplicando aqui por 2 vai dar quanto? 4, né? Porque aqui tem 2 multiplicado por 2, vai gerar o que? 4, né? Gerar 4, então eu já vou colocar mais 2 aí, certo? Ficou 4. Só que eu multipliquei aqui por 2, né? Vou até colocar aqui 4. Certo? Se eu multipliquei isso daí por 2, então eu estou de multiplicar isso daqui também por 2. Certo? Então multiplicar por 2. Tá? Então vai ficar quanto? 4 novamente. Então eu coloco esse valor aqui. Certo? Então, gente, olha. É o seguinte. Se eu multiplicar por um determinado número de um lado, eu tenho de multiplicar por ele mesmo. Tá bom? Sendo que esse número aqui, gente, tem de ser diferente de 0, tá? Esse número que eu for multiplicar tem que ser diferente de 0, porque se eu multiplicar por 0, qualquer número aqui vai dar 0, né? E não tem nenhuma importância, não tem nenhum valor, né? Fica um pouco difícil, né, da gente compreender como é que funciona essa questão, porque 0 não tem muita coisa pra gente notar, né? Então, gente, essa foi a videoaula, tá? Espero que cada um de vocês tenha entendido, tá? Sobre essa questão de equivalência, tá? De um determinado valor. Então,
uma coisa que vocês vão ter a noção é de uma balança, certo? O mesmo que eu retirar de um lado, você vai ter que retirar do outro, certo? Se eu adicionar de um lado, você vai ter que adicionar do outro, tá? Se eu multiplicar de um lado, eu tenho de multiplicar do outro, certo? E assim sucessivamente, tá bom? Muito obrigado.